Shalom, shalom. Glória a Deus. Para mim é um imenso prazer estar com vocês. E com certeza vocês sabem que eu vim atrás de uma coisa. Eu não vim aqui à toa. Eu vim atrás de uma coisa. O que vocês acham que eu vim buscar aqui? Não sabem? Esse eu já tenho. Vidas não. Eu vim atrás de um coração. Porque se nessas dezenas de pessoas tiver um coração, um só, que entender a palavra de hoje, nunca mais João Pessoa será a mesma. Eu trabalho há 20 anos com transformação de cidade e de nações. E um coração pode transformar uma cidade e uma nação. Então uma pessoa só, que tenha um coração, que compreenda o que nós vamos hoje estar ministrando, basta essa pessoa para transformar uma cidade. Amém? Como a pastora disse, esta não é uma agenda normal. Foi uma agenda marcada por Deus. Amém? Eu terminei 40 dias de escola de sobrenatural há poucos dias. Eu estou de férias, mas como a Ana Jimenez, tudo bem, aquele problema de nome, sabe como que é, né? Para vocês terem uma ideia, a minha esposa se chama Marili e eu chamo ela de Glaci. É o nome da minha irmã. E quando eu vou falar com a Glaci, eu chamo Marili. É assim eu não sei o que acontece, é uma desconexão com o natural. Quando eu vejo, tem que voltar lá atrás e corrigir. Mas a Ana caminhou com a gente um tempo, e eu disse para ela: eu vou estar aí pertinho, vou estar em Lucena, porque estou virando cidadão. Quem nasce na Paraíba é o quê? Cidadão paraibano. Estamos construindo uma casa ali em Lucena, e de vez em quando nós vamos estar na Paraíba descansando, mas eu sei que a última vez que eu disse para o Senhor que eu queria descansar fazem mais de 30 anos. Porque no reino não se descansa. A gente vive de férias no reino. Então a gente não precisa descansar. Fazer a obra de Deus já é férias. Sim ou não? É férias. Eu tenho um amigo chamado Apóstolo Luiz do Rio de Janeiro. Ele disse: para que férias? Trabalhar para o céu já é estar de férias. Mas a gente vai vir uns dias para tirar um tempo nessa água salgada, porque a gente só é acostumado com praia de água doce. Amém? Pessoal, antes de começar, aonde eu vou eu levo livros. Sabe por quê? Porque a unção ela é passageira. Toda unção tem dia para começar e tem dia para terminar. A única coisa que permanece é o conhecimento da presença de Deus. Analise todos os avivamentos que houve no mundo inteiro, e você vai ver que começaram, tiveram um período e acabaram. Porque eles seguem uma rotina, a dos 4 M's. Começa com o mover de Deus, passa-se para um movimento, cai no monumento e transforma-se em morte.
Todos os avivamentos passaram por isso. O mover de Deus, ele é autêntico. O movimento é o que o homem tenta repetir como se fosse Deus fazendo. O monumento é quando a gente começa a viver do passado, pelo que viveu alguns anos atrás, mas não vive mais e morre. Mas o que realmente vai solidificar um avivamento em uma pessoa? A parte que entrou e ficou. E a parte que entra e fica vem através do conhecimento da palavra. Amém? Então eu trouxe uns livros que não são fáceis de encontrar em biblioteca, em livrarias, e que vão te ajudar demais. Um deles é esse aqui, O Obreiro Aprovado, do Cote. Vocês conhecem o Cote? Sim? Um amigo meu, por muito tempo ministrei na escola dele em Curitiba, e é um dos grandes escritores hoje do Brasil. Cote é tremendo, e este livro em especial você não pode deixar de ler. Bill Johnson é um dos homens que mais ensina sobre o sobrenatural, e eu queria que você pudesse ter acesso a esse livro dele, que também é difícil de encontrar, O Poder para Transformar o Mundo. Falando de apostólico, nós temos que compreender os tempos. Primeira coisa, encerramos a década e iniciamos a década de 20. Então quer dizer, nós estamos encerrando uma década profética e estamos iniciando uma década apostólica. Tudo que foi profetizado durante 10 anos, vocês vão ver agora ser executada nos próximos 10 anos. Estamos encerrando um mover de Deus da restauração dos 5 ministérios, porque entraremos agora em um mover que se chama dos filhos de Deus. Logo após esse mover, nós entraremos no mover do exército de Deus. Então, se há uma literatura que você tem que ter acesso, é essa daqui, O Renascimento dos 7 Montes. A igreja vai sofrer nesses 10 anos uma transformação como nunca se viu. Toda a visão que nós temos de igreja evangélica vai sofrer uma transformação muito grande. Por quê? Porque nós estamos entrando em um mover apostólico de restauração de uma igreja que foi a Roma, se descaracterizou e tenta imitar a igreja de Jesus e não consegue. Então essa literatura vai novamente tirar a igreja de dentro da igreja e pôr a igreja onde? Nas 7 áreas de influência do mundo. Isto é, educação, economia, política, cultura, divertimento, mídia. Acho que falei todos. E a própria igreja. Então, se você quer ver o mover que a igreja vai sofrer agora, acesse esta literatura, O Renascimento dos 7 Montes. É a igreja fora da igreja, principalmente para restaurar um ministério que foi perdido desde Paulo, os ungidos para o mercado. Porque a gente tem uma ideia de servir a Deus é dentro da igreja, só a igreja é o reino de Deus. E nós perdemos uma das grandes características da igreja primitiva. Os ministros de mercado continuavam no mercado sendo ministros do reino. Então eu quero falar com você, advogado, com você, médico, com você, profissional, seja qual for, com você, lixeiro, enfim, todas as profissões,
que nem todos foram chamados para dentro da igreja, mas muitos trabalharão no reino fora da igreja. E esse vai ser um mover muito forte nos últimos dias. Estive numa conferência chamada Transformação Mundo, que foi agora em outubro passado, e pessoas do mundo inteiro ali falando da importância da igreja estar atuando no mercado, como Paulo atuou em Corintos e depois transformou Éfeso. Nunca esqueça, Paulo foi para o mercado, se associou com Átila, fez tendas, aprendeu que a igreja não se movimentava só nos cultos e só no púlpito, e vai para Éfeso e transforma a cidade. E estamos iniciando este mover como uma igreja apostólica. Outra palavra tremenda é esta aqui: liberte-se a si mesmo. Um livro que vai te ajudar demais. Honra, uma chave para mudar atmosferas. Este é um livro apostólico lançado por uma rede apostólica brasileira no Rio Grande do Sul, que vai te ensinar, através da honra, você mudar as atmosferas da tua família, da igreja, do teu local de trabalho, enfim, de todos os locais que você vai atuar. O grande desafio da igreja nesse próximo tempo é trazer a revelação de uma escatologia vitoriosa. Então eu trouxe 2 livros de escatologia muito importantes. Um é escatologia apostólica e outro é escatologia vitoriosa. E esse daqui eu trouxe para as mulheres. Olha ali, a Marili já está fazendo assim, ó. Ela está lendo esse livro na praia, e hoje ela queria ler ele todinho para mim, gente. Assuma a sua missão. Mulheres chamadas para formar a geração que transformará o mundo. Essas mulheres. 2020 vai ser um ano onde as mulheres atuarão com uma força muito grande. Verdadeiras leoas. Vai ser coisa tremenda. E já que falei de mulheres, vou falar da Marili, né? A Marili tem vários DVDs, e um deles é esse: Segredo Espiritual da Mulher. Amém? E hoje à noite eu estou fazendo o lançamento na Paraíba do nosso livro A Lei dos 2 Altares. Ok? Eu viajo muito para Israel. Eu morei em Israel, e quando eu venho de Israel, eu sempre trago algo de Israel. E esse é um chofar de carneiro número 7, muito raro, 7 e 8, é muito raro encontrar, e tem na livraria ali também. Então, quem quiser um chofar, o chofar é você. Sabia? Diga para o teu irmão: o chofar é você. Por quê? Quando o espírito de vida passa pelo chofar, ele anuncia as boas novas. Isto é você. Quando o espírito de vida de Deus passa por você, você anuncia as boas novas. O reino de Deus chegou. Amém? Então, tudo isso tem ali fora. Você, na verdade, ao comprar um livro desse, um material desse,
você não está fazendo outra coisa a não ser patrocinar o meu próximo seminário. Todo o dinheiro do material que eu vendo é porque eu vou para as igrejas, para qualquer igreja, no Brasil e fora do Brasil, sem cobrar nada. Eu pago a minha passagem, eu pago hotel, eu pago comida, eu pago tudo. Igreja nenhuma precisa pagar nada. Por isso que eu vou para qualquer lugar. Porque há 20 anos atrás, Deus me levou dando duque na minha igreja. E Ele também não me cobrou nada para ir na igreja. E quando Ele foi embora, Deus disse assim: esse será o padrão do teu ministério. A tua agenda eu vou marcar. E você vai para onde te convidar sem nunca dizer não. Eu prego para 30 mil pessoas e prego para 5 ou 2 pessoas. Porque fazem 20 anos que a minha agenda está aberta. A Ana foi minha secretária, ela pode dizer isso para vocês. Qualquer pessoa que ligava, eu não pergunto o tamanho da igreja, aonde é e nada. Mas da onde vem o dinheiro para pagar? Da venda do material. Então, quando você está comprando um livro, alguma coisa, todo esse dinheiro você está financiando o próximo seminário em algum lugar do Brasil ou fora do Brasil. Amém? É interessante, para essa coalizão, para essa reunião dos Estados Unidos, eu tinha que ir e só ia custar 15 mil reais, tudo. Eu digo: Senhor, e agora? Ele disse: simples como tudo que você faz. O dinheiro eu mando e você vai. E Deus assim fez. E eu pude ir para essa conferência, que eu fui convidado pelo Ed Silvoso, e levar uma palavra que em muitos lugares eles não conhecem: transformação autêntica de uma cidade. Porque nós sabemos de teoria, mas nós não temos relatos de verdadeiras transformações, como nós temos o relato de Palmas, com uma transformação espantosa em 20 anos. 53% da população hoje é evangélica. Tínhamos 50 igrejas, hoje são mais de 800. E Deus manda desta maneira. Então compre um livro, compre alguma coisa que está financiando o próximo seminário. Amém? Eu e a Marili éramos, eu advogado, Marili dentista. E em 2000 o Senhor nos falou comigo que eu tinha que largar tudo. E eu deixei tudo e fui para dentro da igreja. Eu tinha uma receita mínima de 15 mil dólares por mês e fui para dentro da igreja para ganhar 500 reais. Agora se diz: como que alguém pode fazer isso? É simples. A dimensão que você amar a Deus é a dimensão que você está pronto para renunciar a qualquer coisa. O amor a Deus é que te leva no nível de renúncia para você provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas passou-se o tempo e aquela renúncia ficou lá para trás. E em 2010 eu entrei num propósito de jejum, que eu fiz 210 dias de jejum no ano. Eu deixei de comer 21 dias por mês durante 10 meses. E eu não sabia por que o Senhor me levou para um jejum tão longo, porque em 2009 eu tinha feito 185 dias de jejum. Tanto é que hoje eu peguei o grupo de intercessão
e fiz um desafio pequeno com ele. Só 3 dias de jejum já está bom, mas não é jejum de 24 horas, é jejum. Mas eu não sabia por que Deus me pediu isso. E um dia Deus chegou para mim e disse assim: você me ama? Digo: Senhor, eu larguei tudo por você. Larguei minha profissão, os meus sonhos, os meus projetos, tudo por você. Não, Deus falou comigo, isso se fez há 10 anos atrás. Eu estou te perguntando se você me ama hoje. Eu quero que você faça um ano sabático, um ano fora do Brasil, sem pregar. Vai deixar a igreja, vai deixar o Brasil, vai deixar tudo para ficar comigo. Eu digo: Senhor, eu sou casado, você tem que falar com a Marili. Daí eu fui falar com a Marili, eu chamo ela de menininha, porque quando eu conheci ela, eu disse assim, eu já usava profecia sem saber. Cheguei para ela e disse assim: você é minha menininha dos olhos verdes. E a profecia se cumpriu. 8 anos depois ela estava casando comigo, e estamos casados, vamos fazer 36 anos de casados. Daí cheguei para ela e disse assim: menininha, Deus falou comigo que quer um ano sabático fora do Brasil. Um ano sabático para mim significa o quê? Parar com tudo e não entrar mais nada. Você já imaginou? Você abrir mão do teu salário, de tudo, e passar um ano sem renda, sem nada, na dependência total de Deus. E ela fez uma pergunta para mim: e nós vamos viver do quê? 2 filhos na faculdade, financiamento de 3 carros, dos meus filhos e o nosso. Quem vai pagar a conta? Eu respondi para ela: quem manda, paga a conta. Você vai me perguntar: mas como que alguém pode tomar essas decisões tão radicais, tão profundas, envolvendo tantas pessoas? Porque eu ia envolver o ministério, eu tenho uma rede apostólica, eu ia envolver a igreja, eu ia envolver minha família. É porque eu aprendi uma coisa: quando você verdadeiramente ama o Senhor, não tem a dimensão de mais nada no natural que seja maior do que o teu amor pelo Senhor. E nós fomos morar em Israel. Foi lá que o Senhor disse que a gente tinha que passar um ano. E eu e a Marili vivemos um ano maravilhoso. Eu pegava o meu cartão do Banco do Brasil, descia do 14º andar no térreo, que era o banco, punha meu cartão no Banco de Israel e pedia o saldo. E o saldo sempre tinha o que nós precisávamos para viver. Nunca atrasou uma conta no Brasil, nunca atrasou uma conta em Israel. Fomos para 10 nações diferentes, porque de 3 em 3 meses tinha que sair por causa do visto, e nunca faltou nada. E eu estava de férias. Um ano sabático é férias de um ano. Só que eu não sabia que Deus ia me chamar para um dos grandes desafios da minha vida. Da mesma forma que eu podia viver um ano sem ganhar nada e sobrevivendo do que a terra desce, Ele ia me pôr em um dos grandes desafios.
Depois de voltar para o Brasil, Deus me desafia lá nos Estados Unidos a criar a Casa do Sobrenatural, um centro apostólico para treinar pessoas para viverem no sobrenatural. E junto com esse centro, levantar uma torre de oração, onde não minha igreja nem o meu ministério orariam, mas toda a cidade iria para aquele local para orar pela cidade. E o desafio era grande, porque para começar essa obra eu não tinha um tostão. E passado 8 anos, eu quero que você conheça a Casa do Sobrenatural. Por favor. ירושלים תשכח ימיני תדבק לשויני להיקי אם לא אזכרהי אם אשכח ירושלים תשכח ימיני תדבק לשויני להיקי אם לא אזכרהי אם לא יעלה אם לא יעלה ירושלים Então nós fizemos esse centro apostólico, e nesse lugar acontece a escola do sobrenatural, que é primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Acontece o Lágrimas que Curam, que a Marili que dirige, que é cura interior para homens e mulheres. Acontece todo o mover apostólico, é onde a companhia de profetas se reúne de 15 em 15 dias. Nós temos uma companhia de profetas ligada à torre, que está espalhada no Brasil inteiro. E Deus me levou para esse desafio, para que eu não andasse na situação e na circunstância. E hoje eu fico alegre por uma coisa: 28 ministérios, mais de 100 igrejas envolvidas com a oração 24 horas por dia nessa torre. Sexta-feira nós temos a adoração contínua, 15 ministérios envolvidos, todos ministrando adoração o tempo todo. Daí pergunto, por que os céus de Palmas, a atmosfera de Palmas mudou? Porque nós usamos algumas ferramentas. Uma unidade fundamental para mudar a história de uma igreja, de uma cidade. Segunda coisa, intercessão contínua, sem parar, como aconteceu na Torre de Ernuti, com os irmãos moravianos, que trouxeram 110 anos de avivamento em todo o mundo. E adoração, para que todo o povo de Deus adore junto. Então, se você quer experiências sobrenaturais, eu quero te convidar, passe um tempo com a gente. Se você quer passar uma semana, um mês, um ano, eu estou te convidando, porque vai ser uma experiência sobrenatural na sua vida. Caso você queira fazer das nossas escolas, só entrar no nosso site, servodaorelhafurada.com. Amém? Meus amados, eu aprendi um segredo que eu vou hoje ensinar para vocês.
Há uma maneira de andar no sobrenatural 24 horas por dia. Sabe disso? Sim ou não? Vocês se lembram que eu falei sobre as 3 vontades de Deus? A boa, a agradável e a perfeita. A primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite: qual é a vontade de Deus na tua vida? Porque a Bíblia diz assim: não vos conformeis, Romanos 12:1, não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente, para que saibais qual é a boa. Quer dizer, para você saber a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, primeiro você tem que fazer o quê? Renovação de mente. Renovando a mente quer dizer, você sai do natural e começa a ter uma mente sobrenatural. Porque quando você estiver separando o natural e o sobrenatural, você não tem como se mover no sobrenatural, porque esta divisão espiritual e sobrenatural é uma divisão grega, e nós não temos nada com a Grécia, e muito menos com Roma. Se nós voltarmos àquilo que Jesus ensinava, e depois os apóstolos ensinaram, para ele não existia, agora eu vou trabalhar, não, agora eu vou para a sinagoga, não. A vida deles era aquilo, era a palavra de Deus movendo a vida deles. Se hoje você for para Israel, você vai ver uma nação não vivendo por leis que não seja a palavra de Deus. Israel não é escolhido à toa. Deus escolheu Israel exatamente para ensinar as nações como servir a Deus. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, é um dos grandes erros dos crentes hoje: judaizar. Muitos vão para Israel e ficam apaixonados e começam a se judaizar. E não é esse o objetivo. Judeu é judeu, muçulmano é muçulmano, cristão é cristão. Não é questão de religião. O despertamento que acontece indo para Israel é você conhecer a palavra verdadeira como ela foi ensinada, e não desvirtuada como ela chegou até a gente. Esse é o objetivo. Então, de maneira nenhuma você vai ver da minha parte judaizar alguma coisa. Tem alguns que já põem um kippá na cabeça, começam a usar tzit e viraram judeu. Não, esse não é o objetivo. Isso é da velha aliança. A nova aliança é diferente. Então você tem que compreender que o chamado para esse tempo é o chamado do reino de Deus, que é superior a uma nação, é superior a uma igreja, é superior a uma religião. E ainda nós não compreendemos que para viver isso, primeiro nós temos que renovar a mente. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, você tem que deixar a palavra de Deus te renovar. Interessante. Eu vou usar a escada: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Toda vez que você sobe essa escada, você também começa a subir outro nível da tua vida espiritual. Porque a boa, ela te leva ao que diz na palavra de Deus em Marcos 16:15.
E todo aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer será condenado. Só que a Bíblia não para aí, a Bíblia continua. E os que creem, estes sinais o acompanharão. Quer dizer, o salvo, o que crê, tem sinais que o acompanham. O primeiro degrau que você alcança na renovação da mente é você atingir a boa vontade de Deus. E quando você renova a tua mente e crê suficientemente para viver a boa vontade de Deus, a primeira coisa que se manifesta na tua vida é o quê? Sinais. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, tomarão veneno e nenhum mal lhe fará. Por isso que eu tomo Coca-Cola tranquilo. O que é a outra? Pisarão em cobras e escorpiões, nenhum mal lhe fará. E imporão, não é orarão, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Só os que creem, levante as mãos. Fique com a mão levantada. De janeiro de 2019 até dezembro de 2019, quantos demônios você expulsou? Quem não expulsou nenhum pode abaixar a mão. Quantos enfermos vocês puseram a mão e foram curados? Quem não curou ninguém, abaixa a mão. Não fiquem com vergonha. Esta é a realidade da igreja. Nós dizemos que cremos, nós dizemos que temos Jesus no coração, só que a palavra não se cumpre na nossa vida. Se eu realmente cristo e sou salvo, eu tenho sinais. Eu quero te confrontar e te levar a um ponto de desconforto, porque quanto você não se indignar com a tua situação espiritual, não tem como você gerar sinais, que dirá milagres e maravilhas. Diga para o teu irmão: meu irmão, era melhor não ter vindo para o culto hoje. Não, você veio para o culto, sabe por quê? Porque o Senhor quer te levar a um nível que você não tem andado. A minha primeira preocupação quando eu aceitei Jesus, e eu não aceitei de brincadeira, é quando eu leio esse texto que diz: e aqueles que crerem e forem salvos, esses sinais o acompanham. Se eu não tenho sinais, como que eu posso dizer que sou salvo? Você lembra o que João Batista falou? João Batista mandou o discípulo perguntar para Jesus: afinal de contas, tu és o Messias? Pode o João Batista fazer uma pergunta dessa? Ele foi o primeiro a declarar que Jesus era o Messias. Mas o que aconteceu? Com a prisão dele, ele foi atingido na sua alma. E a doença do pai, da incredulidade, agora ataca o filho. E o discípulo perguntou para Jesus: Jesus, tu és o Messias? E Jesus respondeu: sim ou não? Sim ou não? Nem sim, nem não. Respondeu assim: vá até João e diga que aqui os cegos enxergam, os mudos falam, os paraplégicos andam, os mortos ressuscitam e os pobres ouvem a palavra. Gente, você quer saber se em uma igreja Jesus está presente, ou se em uma vida Jesus está presente?
existe manifestação do reino na igreja e na vida. Porque aonde Jesus está, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paraplégicos andam e os mortos ressuscitam. Vocês sabem por que se chama casa do sobrenatural? Porque muitas pessoas já se ressuscitaram. E não é ressurreição, aceitou Jesus e ressuscitou. Não, ressurreição de morte mesmo. Porque aonde Jesus está presente, milagres têm que acontecer, o mínimo, sinais têm que acontecer. O grande problema dos crentes é que eles sentem uma unçãozinha no meio da coluna. Gente, isso é manifestação. Mas me dê testemunhos. Na minha igreja, pessoas flutuavam. Só que isso é passageiro. Pessoas ficavam arrebatadas horas e horas, mas tudo isso é passageiro. O que realmente é o reino é que quando você entra no lugar, o mínimo que acontece, a manifestação do poder de Deus se manifesta. Vocês sabem, para acabar com uma dor de cabeça, quantos dons se precisam? Uma dorzinha de cabeça, 7 dons. Pode ser com 5, mas a maioria usa 7. Querem contar comigo? Fé, discernimento de espírito, que mais? Da cura, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Alguns oram em línguas, faltou um ainda, e profecia. Daí o crente diz assim: ai, eu não tenho dons. Como não tem? Você já nasceu com todos eles? Você acha que um pai de santo em um centro espírita cura as pessoas usando que dom? O único dom que ele tem, que foi o que Deus deu. A única coisa que lá está sendo operado por demônios e na igreja é operado por anjos. Mas o dom é da pessoa. Pergunta para o teu irmão: e por que teus dons não estão manifestos? Estão. O pior é que estão, só que a pessoa não acredita que é. Diga para o teu irmão assim: você é muito mais do que você acredita que é. O nosso problema está na identidade. Nós nos vemos como escravos. Eu sempre digo para os meus filhos espirituais, está aqui o Luciese de Recife, o Márcia, Ana lá de Natal. Eu sempre digo para eles: eu não sou criador de galinha, eu sou treinador de águias. Sabe por quê? Eu não estou para perder tempo com pessoas que só estão atrás da bênção. Sabe por quê? Porque a bênção é consequência de vida com Deus. Quanto mais vive com Deus, mais bênção vai te atingir. Porque a palavra de Deus diz que a bênção está correndo atrás de você e ela vai te alcançar. Então a primeira renovação de mente, você já sobe no primeiro degrau e já começa a falar em línguas, e começa a curar enfermos, e começa a expulsar demônios. Mas se você confia mais no Senhor, Salmo 118 verso 8, diz o que aí? Confia no Senhor, não confia no homem. A confiança em Deus está ligada ao amor que você tem em Deus.
Quanto mais se ama a Deus, mais você confia. Quanto menos se ama a Deus, menos você confia. Daí você confia em Deus de tal maneira que a tua mente agora está para tudo. Você sobe um degrau e começa a viver o quê? Milagres. Você acabou de atingir qual esfera da vontade de Deus? A agradável. Só que tem mais um degrau. A perfeita. Você vai começar a viver maravilhas. Eu pergunto, quantos podem viver aqui? Quantos? 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 E por que não vive? Enquanto a igreja está vivendo esse evangelho raso que nós vivemos, e eu me ponho junto, porque o evangelho que nós vivemos é raso, o povo está correndo para os coach para resolver seu problema espiritual. Paga R$6.500 para ir em um coach para andar sobre a brasa. E o pior é que o povo pisa e queima o pé. Se fosse na casa do sobrenatural, pisaria e sairia do outro lado sem se queimar. E daí a igreja faz um encontro e cobra R$100, não paga, mas R$6.500 vai lá e cobra e paga, para andar, para queimar os pés. Diga para o teu irmão assim: sabe o que está faltando para os crentes? Vergonha na cara. Sabe por que vergonha na cara? Porque eu digo que sou crente e o reino não se manifesta por mim. Vamos levar para a pastora orar, vamos levar para a intercessão orar, vamos... Não. Aonde você estiver, você é a embaixada do reino de Deus naquele lugar. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, tudo isso eu entendi, mas como que eu vivo isso? Primeiro você tem que se converter genuinamente, porque não tem como entrar no reino sem aceitar Jesus. Não tem como entrar no reino sem se libertar. Amém? Mas hoje eu quero te ensinar uma fórmula fácil, que eu uso há quase 30 anos. Se chama a lei dos 2 altares. Diga comigo: a lei dos 2 altares. Para chegar lá, eu tenho que te provar que Davi conhecia a lei dos 2 altares. Ele não era o homem segundo o coração de Deus à toa. Ele era o homem segundo o coração de Deus porque ele conhecia a lei dos 2 altares. Então, o que acontece? A história de Davi começa lá com Samuel. Começa com Ana. Foi a primeira guerreira que invocou o Senhor dos Exércitos. Ela precisava de um milagre, e ela invocou quem? O Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque o reino de Deus se conquista à força. Nada se conquista de mão beijada. Tudo é uma guerra. Diga para o teu irmão: só de você ter entrado nessa igreja, você já entrou na guerra. Quando esse culto iniciou, 36 mil demônios começaram a agir para roubar a tua mente, para você não prestar atenção e mais nada. Mas como eu não dou honra para demônio, eu quero te dizer
que milhares de anjos estavam ao teu redor, te protegendo, para que eles não roubassem o tesouro que Deus vai te entregar hoje. Porque tem gente que só vê demônio. Isso que é o problema. Se tem um demônio, é porque tem anjo te protegendo. Sim ou não? Eu faço batalha espiritual há 30 anos. E tem muitos que chegam: ah, apóstolo, tem demônio ali, tem demônio ali. E os anjos, cadê? Porque quem vê demônio tem que ver anjo. Sim ou não? Então Samuel, acontece uma coisa estranha. Ana faz uma promessa em nome de Samuel, que ia entregar ele para o sacerdote. Gente, Ana entregou seu filho, o único filho, para o melhor pastor e sacerdote que existia. Sim ou não? Sim ou não? Mas em vez de desobedecer a Deus, tivesse o defeito que o sacerdote tinha, ela entregou do mesmo jeito. Diga para o teu irmão: meu irmão, essa história de ficar pulando de igreja para igreja, isso daí é satânico. Isso daí é obra de Senaqueribe, a obra do diabo em te desterrar, para você não criar raízes, para você não chegar no teu destino profético. Diga para o teu irmão assim: meu Deus, esse apóstolo está quebrando tudo. Não, mas no final não sobrará pedra sobre pedra. Sabe por quê? Porque o novo de Deus para vir, ele tem que destruir o templo velho. Para você se tornar templo do Espírito Santo, tem que arrebentar o templo de pedra. Faça um pacto com essa igreja. Esta será a última igreja que você vai frequentar. Esse é o último lugar que eu venho, porque não vão me tirar daqui, porque eu vou alcançar o meu destino profético. Eu não sei de onde você veio, eu só quero saber uma coisa: que para você chegar no teu destino profético, você tem que ser discipulado, tem que andar com pessoas que vão te ensinar a não ser um crente de banco, mas ser o quê? Alguém que implanta o reino. Ai, porque eu não gostei daquilo que a pastora fez. Ai, eu não gostei do que o irmão fez. E não vai gostar mesmo. Sabe por quê? Porque um pai não faz tudo o que o filho gosta. E pai quer ver o futuro do filho. Agora, se você quer um irmãozinho, um amiguinho, daí tem um monte de lugar para andar. Pastores já formados me procuram para entrar debaixo da minha cobertura. Primeira coisa que eu digo para eles: está pronto para ser decepcionado? Porque o que mais vou fazer é te decepcionar. Eu vou dizer o que você não quer ouvir. Não vou concordar com você o que você quer fazer. Por quê? Porque eu sou treinador de águias. E treinador de águias não vai fazer a águia para ela treinar o seu filho. A primeira coisa que ela faz é o quê? Tirar a pluma do ninho para espetar os espinhos. Segunda coisa, ela derruba do ninho. Terceiro, ela derruba da montanha. Vocês querem ficar no ninho ou querem voar? A escolha é tua.
Alguns querem ficar na área de conforto, e Deus quer te levar ao quê? A alturas que você nunca andou antes. Ah, mas hoje não me deram boa noite, bom dia. Você não vive de bom dia e boa noite, porque na igreja a gente não vem para receber, a gente vem para dar. Eu quero saber quantos você deu bom dia, boa noite, abraçou, beijou, se jogou no chão com a pessoa. Quantos você fez isso? Ah, não, estou chegando hoje. Não, chegou, já entrou, acabou, já está no meio. Samuel vai parar na casa de Eli, o melhor pastor que tinha na época. Tão bom que os filhos dele estavam tudo desviados, tão bom que a coisa estava feia, tão bom que ele morreu. Diga comigo, 4 coisas aconteceu com Eli. Primeira, ficou cego, cansado, gordo. Terceiro, velho. Isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente. Quero falar com os jovens. Quando você é jovem na igreja, tudo é festa, tudo é alegria, tudo é... O difícil é você manter a mesma unção da juventude quando você tiver a minha idade. E unção, sabe o que eu estou dizendo? É poder. Poder. É você ver um paraplégico e levantar o paraplégico. É você ver uma mulher que não engravida e ela engravidar. É você ver um cego e ele começar a ver. É um mudo que começa a falar. Isso é poder. O grande problema é que os crentes ficam velhos e começam a viver do passado. O testemunho não é atual. E você precisa ver, há 10 anos eu expulsava demônios, eu curava enfermos. E hoje, por que não faz? O que mudou? Esses são os crentes que estão velhos, vivendo do passado, como se o Deus dele envelheceu. Não, a palavra de Deus diz que o mesmo Deus de hoje é o de amanhã e é o lá de trás. Amém? Eu estou que nem vinho, quanto mais velho, melhor. Por quê? Porque agora eu estou vendo muito mais milagre, muito mais poder do que eu via quando eu me converti. Porque quando eu me converti eu não sabia fazer o que eu faço hoje. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não trabalhava com os anjos como eu trabalho hoje. Eu não tinha o profético aberto como eu tenho hoje. Quanto mais velho você vai ficando, melhor você vai ficando, porque você vai ficando mais perito. O índice de erro vai diminuindo. Ele ficou cansado. Sabe o que é um crente cansado? Ah, meu Deus, já fiz tudo isso, é vigília, é isso. Meu Deus, a pastora parece até endemoniada, marcou outra vigília, não sei o quê. Isso é o crente cansado. Aqui não tem ninguém assim. Só lá na minha terra que o crente fica cansado. Mas tem o crente cego. É inacreditável para mim, preste bem atenção no que eu vou falar. É inacreditável para mim uma pessoa me dizer que é crente há mais de 5 anos na igreja e nunca viu um anjo.
Para mim é inacreditável uma coisa dessa. Porque na igreja primitiva, bateram na porta e perguntaram assim: é Pedro? Um respondeu: não, é o anjo de Pedro. A igreja primitiva não só andava com os anjos, mas sabiam distinguir os anjos. Eu dou seminário de anjos. Eu fico assustado de ver o quanto a igreja perdeu o ministério diaconal dos anjos. É impressionante. Eu me lembro até hoje, gente. Eu estava em Rio Maria, no sul do Pará. Não era pastor, não era nada. Porque você, para ter vida com Deus, você não precisa ser nada. Eu não era nada. E um pastor me convidou para pregar na igreja dele. E eu fui, não sendo nada. E ele põe a mão em cima de mim, e eu fecho os olhos, e ele começa a orar para me passar a palavra. E a minha visão faz assim, e eu vi algo voando de uma velocidade tremenda e poderosa. Quando passou, gostaram do barulhinho? Quando passou em cima de mim, assim que eu olhei os olhos, eu continuei vendo. Era o quê? Um anjo. Depois daquela noite, nunca mais o meu ministério foi o mesmo. Visão aberta, trabalhando com os anjos. Estão compreendendo? Eu fui para a Vitória da Conquista. E o apóstolo lá da igreja disse: Coraiola, vem aqui. Está vendo esse casal de pastores? Essa pastora sonhou com você. E ela disse que você orava com ela e ela era curada. Eu digo: qual a enfermidade dela? Câncer na garganta. Quando você ouve uma palavra dessa, câncer na garganta, o que você pensa? Não te abate assim? Eu digo: bom, já que ela sonhou, meio caminho está andado. E eu fechei os olhos e disse assim: Senhor, manda agora um anjo especialista em câncer na garganta para me ajudar. E eu, de olho fechado, vi o barulho. Pum! Sabe o estampido quando você pula em uma laje que faz aquele bum? Que eu olhei do meu lado, quem estava do meu lado? Um anjo. O anjo já chegou e pôs a mão na garganta dela. E a mulher, sem eu falar nada, disse: estão mexendo na minha garganta. Meu Deus, anestesiaram minha garganta. E eu e o apóstolo olhando para ela, e eu olhando o anjo. Estão cortando minha garganta. Gente, não parece centro espírita? Mas não é, não. Nunca esqueça uma coisa: nada que eles fazem lá, eles sabem, eles aprenderam em outro lugar. E sabe onde eles aprenderam? Com Deus. Eles são imitadores de Deus. Ela começou a passar mal. Eu disse para o apóstolo: rápido, um balde, rápido. Ele me deu o balde e ela vomitou o quê? Câncer. Uma semana depois foi no médico. E o médico perguntou para ela: onde está o câncer? Daí ela contou que era a única coisa que ela podia contar. Um anjo me operou e eu estou curado. Eu quero falar a você que hoje entrou enfermo neste lugar. Você só vai sair enfermo se você quiser, porque Deus vai operar maravilhas. Eu e a Marili, nós estávamos em uma casa em Jerusalém que se chama Sucat Halel, tenda de adoração. Funciona 24 horas por dia em Jerusalém.
E eu resolvi orar fora. E eu oro muito em línguas. E estava orando em línguas ali. E dali a pouco eu vi aquele ser vir rapidamente e grudar em mim assim. E dali a pouco eu ouço um barulho, um zunido que eu nunca tinha ouvido. E eu perguntei para Deus: Senhor, o que é isso? Ele disse: esse que você viu chegar com você é o anjo que te cuida 24 horas por dia. E o zunido eu permiti para você saber que você estava sob ataque. Diga para o teu irmão assim: você não pode continuar mais cego. Põe a tua mão nos olhos e diga comigo: Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu estou renunciando hoje toda a cegueira espiritual. Eu não aceito mais viver sem ter a visão espiritual do que acontece ao meu redor. Por isso, cegueira, sai em nome de Jesus. Teve gente que ficou segurando a cegueira. Vamos lá outra vez. Cegueira, sai em nome de Jesus. Para as pessoas que têm mais de 30 anos, posso te garantir uma coisa: você já teve no mínimo 5 encontros angelicais materializados e nem sabem que andaram com anjos, porque isso é o mais comum. Às vezes me dizem assim: apóstolo, eu estou vendo entrar um anjo na igreja. Ué, lugar que tem anjo é a igreja. É o que mais tem anjo, é aqui. No mínimo, quem é salvo aqui? Diga amém. No mínimo tem 2 com você: um anjo ministerial e um anjo pessoal. Eu vou avisar, o próximo seminário de anjos, eu vou te avisar para você fazer. Nunca mais você vai dizer que não sabe nada de anjo. Vai saber tudo de anjo, inclusive trabalhar com eles. Amém? Daí Samuel é chamado. Samuel, e a palavra diz o quê? Que ele levantou e foi até o sacerdote e disse: você me chamou? E ele disse: não. Daí ele foi dormir. E outra vez a voz disse: Samuel. Ele levantou e foi falar com o sacerdote: você me chamou? E ele disse: não. Quem está falando com você é quem? Quem? Deus. E outra vez ele ouviu a voz: Samuel. E Samuel disse o quê? Eis-me aqui. Amém? A partir dali, começou uma aliança entre Samuel e Deus, que foi tremendo e poderoso. Só que aconteceu uma coisa em 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que me chama a atenção em uma palavra dessa é que Deus não está falando com qualquer homem. Está falando com quem? Samuel.
aquele que ouvia ele. O que aconteceu com Samuel? O problema dele foi na alma. Ele olhava para o filho de Jessé e não conseguia ver senão o rei Saul, porque olhava para a aparência e para a situação. E quando ele ouve de Deus isso daqui, sabe o que acontece? Ele diz para Jessé: ninguém come nesta casa até que Davi chegue aqui. Por que será? Porque Davi foi escolhido por Deus, porque ele conhecia a lei dos 2 altares. Amém? Vocês querem saber qual é a lei dos 2 altares? Sim ou não? Mateus capítulo 6, verso 6. A lei dos 2 altares, ela é feita de 3 colunas. A primeira delas é esta: quando entrares no teu quarto, tudo que fizeres no secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então entenda uma coisa: a lei dos 2 altares, ela funciona com 2 altares: um altar secreto e um altar público. Tudo que você faz no secreto, você tem recompensa no público. Porque o único lugar que você não encontra um Deus é no altar secreto. Porque você encontra quem? Um Pai. É o único lugar que Deus não se manifesta como Deus, mas se manifesta como teu Pai. Eu pergunto para alguns crentes: me diga uma coisa, como vai? E ele me responde: na misericórdia do Senhor. Ué, se eu for o pior bandido de João Pessoa, eu também vivo da misericórdia. Se eu for a maior prostituta da cidade, eu vivo da misericórdia. Se eu for o maior pecador da cidade, eu vivo da misericórdia. Então de que me adiantou eu aceitar Jesus para eu viver igual a eles? É porque a grande maioria dos crentes não sabem a lei dos 2 altares, e por não saberes, não constroem um altar secreto, e por não terem um altar secreto, vivem da misericórdia e não vivem da recompensa. O que é a misericórdia? O direito imerecido. E o que é a recompensa? O direito adquirido. Então quem escolhe como vai viver com Deus não é a situação e a circunstância, é o quê? A tua atitude de construir um altar secreto. Diga para o teu irmão: quanto mais tempo você gastar no secreto, maior a recompensa do altar público. Quero dizer que a tua vaga do vestibular está no altar secreto, a tua porta de emprego está no altar secreto, a cura está no altar secreto, a bênção está no altar secreto, porque tudo que você faz no secreto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu pergunto para você: quantas horas do teu dia você investe com Deus?
Você vai me dizer: ah, mas eu trabalho. Sim, e daí? Ah, mas eu estudo, e daí? Tudo isso a gente faz. Quando a gente namora alguém que está apaixonado, o que a gente mais quer? Ficar com aquela pessoa. Diga para o teu irmão: o teu tempo com Deus é do tamanho exato do teu amor e da tua paixão por Ele. Tudo que fizeres no secreto, o teu Pai que está em secreto vai fazer o quê? Vai te recompensar. Eu era advogado de 5 sindicatos, diretor da Assembleia Legislativa. Meu escritório trabalhava com os sindicatos. E o Senhor me disse assim: eu não quero mais só o teu dízimo, que sempre fui fiel, nunca negociei dízimo. Desde 91 que me converti, nunca deixei de receber, de entregar meu dízimo. Eu não quero só o dízimo do teu dinheiro, eu quero o dízimo do teu tempo. Foi aonde eu decidi dizimar o meu tempo no monte, de jejum, oração, sozinho. Quarta-feira à tarde eu subia no monte e descia no sábado à tarde. A minha secretária dizia assim: mas doutor Coraiola, como que o senhor vai deixar tudo para subir no monte, os clientes e as ações e tudo? Eu disse: olha, ninguém é tão urgente que não pode me esperar. A urgência da tua vida diz quem é o teu Deus. Eu estou falando da primeira coluna, chamada o quê? Intimidade. E você só fica íntimo de Deus no altar secreto. Horas e horas e horas com o papai. As pessoas perguntam para mim: mas apóstolo, da onde que o senhor recebe o que o senhor recebe? Eu digo: é simples, no altar secreto. Quem não tem vida com Deus não tem o que dar. Quem não tem vida na presença de Deus não tem o que dar. Vive de tanque vazio. Eu, quando vou ministrar em algum lugar, eu já sei o que vai acontecer. Por quê? Porque eu não estou ministrando agora. Essa ministração eu já ministrei no monte. Essa ministração foi no altar secreto que eu comecei com ela. O que Deus está para fazer na tua vida não foi feito hoje, não está sendo feito agora. Quando eu estava em cima do monte, no meio das tempestades, aprendendo a repreender tempestade ao vivo e a cores, eu estava construindo meu altar secreto. Diga comigo: intimidade é a primeira coluna da lei dos 2 altares. Segunda coluna, a Bíblia diz em Mateus 6,18: quando jejuares, faça em secreto, porque tudo que fizeres no secreto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Gente, jejum é a maior ferramenta para você entrar no poder de Deus. Os crentes dizem assim: ah, eu estou fazendo jejum de Coca-Cola. Gente, não é jejum, isso é casa de recuperação.
Vocês vão ter lá que ir para a casa do pastor, do apóstolo Shoa. Ai, porque eu deixei de tomar café. Isso não é jejum, gente. A Bíblia trata jejum como jejum. Ah, porque eu estou fazendo um jejum de Daniel. Daniel nunca fez jejum. Daniel fez uma dieta. Ah, mas eu estou 21 dias. Ué, Daniel nunca fez dieta de 21 dias. Se você vai fazer que nem Daniel, é 3 anos. Então faça bem feito. Não se engane. Diga para o teu irmão: para de ser religioso. Jejum é jejum. Um dia eu fiz um jejum de 7 dias sem água e sem comida. Por quê? Porque eu não queria continuar naquilo que eu estava, isto é, no pouco, no raso. Eu digo: Senhor, eu tenho que enfrentar a morte, porque eu sei que aí eu posso ir além dos meus limites. Quando eu estava em Israel, falei para Marili: eu não saio de Israel sem adorar o Senhor com jejum de 40 dias. 40 dias de jejum mesmo. Não é comendo de noite ou qualquer hora. Daí, terminei o jejum. Uma família foi na nossa casa para jantar com a gente. E a mulher disse para mim assim: apóstolo, eu nunca tinha visto alguém fazer um jejum de 40 dias. Será que o senhor podia orar pela nossa família? A Jéssica vai se operar em São Paulo. Elas nasceram gêmeas. E ela nasceu sem o osso do palato. Será que o senhor podia orar para que a cirurgia vá bem, que os médicos sejam usados por Deus? Eu pergunto para vocês: uma pessoa que está terminando um jejum de 40 dias, vai orar por cirurgia? Sim ou não? Por quê? Porque o jejum te traz o quê? Coragem, autoridade e ousadia. Diga para o teu irmão assim: se está te faltando coragem, autoridade e ousadia, você já sabe por quê? Falta jejum. Eu olhei para ela assim e disse: osso, aonde não existe, exista. Eu trago à existência agora esse osso, e eu determino agora a cura dela, em nome de Jesus. O resultado está aqui. Foi curada, o osso surgiu aonde não existia. Hoje ela está casada com um missionário americano. O médico perguntou: o que aconteceu? E a mãe dela falou: um homem de Deus orou por ela e ela foi curada. Ia sofrer 2 operações, uma cirurgia plástica e um enxerto de osso, e simplesmente o osso que não existia passou a existir. Diga para o teu irmão: mas isso não é só para o apóstolo Coraiola. Eu também posso. Pode ou não pode? Já te ensinei 2 colunas. Primeiro segredo, intimidade. Segundo, jejum. E terceiro, qual é o terceiro? Fé. O que é fé? O que é fé? Não, gente.
Não é o conceito bíblico de fé. Eu estou perguntando o que é fé. O que é a fé? Diga comigo, a fé é um pensamento. Simples assim. É um pensamento. Por isso que precisa de renovação da mente. Não tem como você pensar com fé sem renovar a tua mente. Estão entendendo? É a fé, é apenas um pensamento. A certeza das coisas que não se vê, a convicção dos fatos que não aconteceram. Tudo isso acontece aonde? Na mente. É um pensamento. Eu estava em Londrina, pregando para umas 300 pessoas, e Deus me mostra um homem, e ele disse: ele vai morrer em 3 anos. É para eu só dizer para ele que ele vai morrer? Deus quer curar o homem. Olhei para ele e disse: você sabe que você vai morrer daqui 3 anos? Ele levou aquele susto, todo mundo ficou olhando. Eu digo: mas hoje Deus vai te curar. Só que ninguém sabia o que Deus ia fazer. Eu digo: pega a cadeira e vem aqui na frente. Sentei ele na frente de todo mundo e disse: o que iria acontecer daqui 3 anos vai acontecer agora. Você vai morrer aqui e agora. Diga para o teu irmão: o Deus que nós cremos é o Deus do impossível. É repugnante ver o nível de fé que a igreja anda, que não crê no Deus do impossível. Parece que Deus vai falhar. Não, gente, Deus é o Deus do impossível. Eu só falei para ele assim: espírito de morte, se manifeste agora, em nome de Jesus. E começou a passar mal, deu um ataque no cara, morreu. Morreu. Isso acontece na escola do sobrenatural. Nós temos uma aula que se chama check-up de Deus, e muitas pessoas morrem e ressuscitam. Diga para o teu irmão: meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso. É porque esse é o tamanho do evangelho que nós andamos, raso. Vocês nem sabem aonde a igreja está entrando e é o que a igreja vai fazer. A Bíblia diz que vai ser a igreja gloriosa. Sabe o que é isso? É poder e manifestação sobrenatural de Deus. Deixei o cara morto e continuei a pregar. Alguém prestou atenção em mim? Olhavam para o morto. Ele vai se mexer. Não, ele não está morto, não é possível. O apóstolo Adriano vem lá de trás, que era o coordenador do seminário, pôs a mão aqui e disse: Coraiola, ele está morto. Digo: ué, e eu não falei que ele ia morrer? Depois de uns 10, 15 minutos, eu digo: agora vocês vão ver o poder de Deus. Este homem vai ressuscitar, curado. Gente, isso não é nada perto do que a igreja vai viver nos próximos tempos. Isso não é nada. Você não fique achando que isso é alguma coisa, porque isso não está nem perto do que nós estamos para viver. Espírito de vida, vem agora. E ele ressuscitou, para a alegria geral de todos. 3 anos depois, eu estou em São Paulo dando esse testemunho. Um homem levanta a mão.
Apóstolo, posso falar? Eu digo, claro. Eu estava em Londrina e vi tudo isso. Tudo que o apóstolo acabou de falar é verdade. Porque o homem que morreu é o meu genro. Já fazem 3 anos e nunca mais ele sentiu mais nada. Sabe o que é isso? Fé. Um pensamento de uma mente transformada traz à existência o que não existe. Quem está querendo viver assim? Esse era o segredo de Davi. Por que Davi conhecia a lei dos 2 altares? Porque ele tinha um altar secreto, adorava o Senhor e ninguém precisava mandar ele adorar. Você não precisa do pastor te mandando fazer alguma coisa. Você tem que buscar a Deus, porque Ele é o teu Pai. Você não pode mais ficar lá no pátio. Você tem que entrar no Santíssimo Lugar, tem que ter intimidade com Ele, tem que entrar no poder do jejum, o domínio próprio, que te libera. O quê? Coragem, ousadia e autoridade. E tua cabeça renovada, andando o tempo todo no quê? Sem situação e circunstância, mas vivendo por fé, trazendo à existência o que não existe. Davi chega para levar queijo para os irmãos. Que pergunta ele fala? O gigante lá no meio do vale, ele não se importa com o tamanho do gigante. E ele diz o quê? O que ganhará aquele que derrubar este gigante? Ele perguntou pela recompensa. Hoje eu estou aqui porque eu estou esperando um coração que aprenda a lei dos 2 altares e não viva mais da misericórdia, mas comece a viver da recompensa. Que construa um altar secreto, que tenha uma vida de jejum e que caminhe em fé. Nunca mais essa cidade será a mesma. Amém? Vou contar a última coisa para vocês, para a gente encerrar. Diga assim comigo: graças a Deus. Você viu o tempo passar? Eu estou a 1h18 pregando. Você viu o tempo passar? Não viu? Sabe por quê? Porque durante 1h18 você esteve nas regiões celestiais. Ser ministrado na terra é uma coisa, ser ministrado nas regiões celestiais é outra coisa. E eu falei para a intercessão que ia acontecer isso, não falei? Por quê? Porque a igreja que o Senhor está preparando para este tempo é uma igreja que não caminha a não ser nas regiões celestiais. Você lembra que sábado, eu tive sábado aqui? Sábado eu falei que eu tinha uma dívida de $1 milhão. Você lembra? Quem estava aqui? Tudo estava penhorado na nossa vida. Tudo. Casa, carro, tudo. E um dia o oficial de justiça foi na minha casa e penhorou a última coisa que a gente tinha livre. Aquela noite eu não conseguia dormir. Digo: Senhor, eu sou crente há 6 anos. Como ainda dizimista fiel? E como que eu estou sendo envergonhado dessa maneira? E como o sono sumiu, comecei a ler um livro. O vinho novo é melhor. A vida de Robert Tum,
um missionário da África do Sul. E quando chega na página 76 a 80, ele diz que aceitou Jesus, e na hora que aceitou Jesus, ele disse: hoje eu entrego a minha vida, a minha família e minhas dívidas. Eu digo: meu Deus do céu, nunca entreguei minhas dívidas. 2:30 da manhã levantei, fui no banheiro, fechei a porta, me ajoelhei, levantei a mão para o céu e disse: Jesus, a partir de agora as dívidas são tuas. E fui dormir. 8 da manhã eu cheguei no escritório, a minha secretária disse para mim: doutor Coraiola, a Rosa ligou para o senhor. Eu digo: a Rosa? Ela disse: é, a superintendente do banco que eu devia essa fortuna. Liguei para ela. Ela disse: doutor Coraiola, não sei o que aconteceu, mas essa madrugada eu perdi o sono e não consegui dormir. E eu vim cedo aqui para o banco, porque eu quero lhe fazer uma proposta de acordo. Gente, quando que o banco faz uma proposta de acordo? Tudo penhorado, tudo marcado leilão. Eu tinha ido para Brasília tentar fazer acordo, eu fui para todo lugar, ninguém fazia acordo. Nenhuma madrugada, das 2:30 às 8, a superintendente do banco já tinha o acordo pronto para mim. Ela disse: o senhor paga o principal e 1% de juro ao mês, e está liquidada a parada. O resto tudo nós vamos perdoar: taxas judiciais, honorários advocatícios, multa e os juros. Sabe quanto que era o juro em 96 que eu devia essa fortuna? 72% ao mês. Eu só me encostei na cadeira e disse: é de Deus. Mas fiz uma pergunta para ela: e quanto estou devendo hoje? Ela disse: 36 mil. Para quem devia 1 milhão. Só que tinha um detalhe muito pequeno: eu não tinha 36 mil para pagar. Fui convidado para uma conferência no Rio de Janeiro, da Adonep, e fui na conferência. E no sábado à noite, um pregador pega a palavra e diz: quem tem um sonho? Eu levantei minha mão na hora e disse: eu sei, eu quero limpar meu nome, pelo amor de Deus. Ele disse: pois hoje é dia de plantar sonho. Eu digo: plantar sonho? Ele disse: hoje nós não vamos ministrar uma oferta, você vai entregar a semente do teu sonho. A Marili me cutucou e disse: Deus falou comigo, qual é a semente? Gente, Deus quando fala com a mulher, acabou, parou a água. Os homens não sabem aproveitar o que Deus deu. Eu disse: o que Deus falou que é a semente? Ela disse para mim: tudo que nós temos. Minha fé meio fez assim: tudo? Tudo. E homem é fácil, peguei a carteira, tudo que eu tinha estava ali. Mas mulher tem um segredo: ela abre a bolsa, e de uma bolsa de mulher sai do alfinete ao helicóptero. Homens, preste atenção: quando a tua mulher disser que não tem dinheiro, não confie. Não confie. Ela tem um bolsinho aqui, outro bolsinho, outro lá, outro lá, outro lá, esconde atrás, esconde. Resultado: a Marili tinha mais do que eu. E nós tínhamos tanta certeza naquela promessa que nós estávamos plantando uma semente. Sabe o que a gente fez? Nós falamos com a oferta. Diga para o teu irmão: a tua boca fala o que o teu coração está cheio. Nós falamos com a oferta: semente, gere agora o nosso sonho. Vocês sabem o que aconteceu?
antes do leilão da fazenda do meu avalista. No dia do leilão, a dívida foi paga. Daquela semente que eu plantei em 15 dias, Deus me entregou tudo que eu tinha para pagar. Amém? Só que o pior ainda eu não contei para vocês. Eu tinha a casa penhorada porque o gerente pagou 70 mil de cheque sem fundo. E a casa está penhorada. Um mês depois que eu paguei a outra conta, o telefone toca. Quem era o gerente? Ele disse: olha, estou ligando para você porque hoje nós fizemos uma reunião no banco e decidimos perdoar a tua dívida. Estamos liberando a tua casa e você não precisa mais pagar esse dinheiro. Em 15 dias, mais um mês, Deus limpou o meu nome e fez assim, ó. Sabe por quê? Porque eu acreditei em uma palavra. Hoje é dia de plantar sonhos. Eu quero terminar esse culto não só te dando as ferramentas para você andar no sobrenatural, e vou te ativar daqui a pouco nessas ferramentas, mas eu quero te dar uma oportunidade, como eu tive. Quem aqui tem um sonho? Feche seus olhos. Não abaixe a sua cabeça. Põe esse teu sonho na presença de Deus. Pôs na presença de Deus. Da mesma forma que eu tive aquela oportunidade, eu quero que você tenha a mesma oportunidade hoje. Hoje é dia de plantar sonhos. Nós vamos ministrar uma oferta agora. E você não vai trazer uma oferta, você vai trazer o quê? A semente do teu sonho. Pergunta para Deus agora: qual é a semente que você quer que eu plante nesse altar nesta noite, que libera o meu sonho?